بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pela plena luz matinal e pela noite quando serena. Teu Senhor não te abandonou nem te detestou. E em verdade, a derradeira vida te é melhor que a primeira. E em verdade, teu Senhor dar-te-á graças, e disso te agradarás. Não te encontrou órfão e te abrigou? E não te encontrou descaminhado e te guiou? E não te encontrou infortunado e te enriqueceu? Então, quanto ao órfão, não o oprimas. E quanto ao mendigo, não o maltrates. E quanto à graça de teu Senhor, proclama-a. Islã, História e Fé. Segunda parte. Perguntas e respostas. Quais são os principais festivais sagrados do Islã? O Islã tem 4 festivais sagrados durante o ano, chamado Eids. O festival que vem ao final do Ramadã é o maior, o Eid da quebra do jejum. Como foi o início da diferença de crença entre sunitas e xiitas? A única diferença é sobre a sucessão do profeta. Quem está habilitado para suceder o profeta e liderar a nação? Os sunitas acreditam que o líder da comunidade muçulmana deve ser eleito, enquanto os xiitas mantêm a posição de que os líderes devem descender de Maomé. Os xiitas acreditam que Ali, o genro do profeta, deveria ter se tornado o primeiro califa ou governante do Islã depois do profeta. Como filho de Ali e de uma das filhas do profeta, diziam que Hussein havia sido escolhido por Deus para liderar os muçulmanos, mas os omíadas tinham outras ideias. Ele foi massacrado com todos os membros de sua família, até as crianças e todos os seus companheiros. 72 pessoas foram mortas. Os omíadas, que depois se tornaram sunitas, continuaram a governar por mais 70 anos, mas constantes rebeliões xiitas, por fim, trouxeram sua queda. Em 750 d.C., a primeira casa do Islã ruiu. Mas a erosão do antigo império daria início a uma nova era de ouro do islamismo. Qual a importância da cidade de Bagdá para a humanidade?
Iraque. Hoje, uma nação islâmica em desacordo com o mundo. Sua capital, Bagdá, foi o cenário dos bombardeios noturnos durante a Guerra do Golfo em 1991. Mas foi aqui no século VIII que o Islã deu à luz a uma era de ouro de aprendizado. Começou com a ascensão da segunda grande dinastia do Islã, os Abássidas, uma família descendente do tio do profeta Maomé, Abbas. No centro do seu império, os Abássidas construíram uma cidade que se tornou lendária por sua beleza, Bagdá. Bagdá foi construída como uma cidade cosmopolita e também como um centro cultural, que serviria como capital do império, e era um vasto império, da Ásia Central até o Atlântico. Os Abássidas trouxeram a Bagdá tesouros recentemente adquiridos na rápida expansão do Islã. Documentos das bibliotecas de Alexandria e Pérgamo e textos dos antigos gregos, romanos e persas, que foram traduzidos para o árabe. Do lado persa, muita literatura inteligente, muita literatura política, a conduta dos reis e por aí vai. Do lado grego, o que mais os interessou foi filosofia e ciência natural. Enquanto a Europa cristã estava na Era das Trevas, Bagdá floresceu como centro da cultura islâmica. Poesia e caligrafia, arquitetura e engenharia, ciência e filosofia. Muitas disciplinas apareceram e algumas foram inventadas. Ao mesmo tempo em que se iniciou a tradução, os trabalhos eram compostos, trabalhos científicos originais, como o famoso trabalho de álgebra, a invenção da álgebra. Neste clima formal, matemáticos árabes desenvolveram conceitos de frações decimais, expoentes, cálculos e trigonometria. Até hoje, o sistema numérico usado por todo o mundo é árabe. E quanto ao estudo e à prática da medicina? Mas foi no estudo e na prática da medicina que o Islã realmente alcançou a distinção. Enquanto cristãos na Europa utilizavam o exorcismo e a flebotomia para curar os doentes, hospitais limpos no mundo muçulmano praticavam técnicas cirúrgicas avançadas, ortopedia e até tratamentos para doenças mentais. No entanto, ao final do século XI, o Oriente Islâmico e o Ocidente Católico entraram numa rota de colisão. O que foram as cruzadas? As verdadeiras cruzadas foram uma tentativa de colonizar o Oriente Médio por europeus ocidentais. Elas começaram quando os turcos seljúcidas tomaram Anatólia, bloqueando as rotas usadas pelos peregrinos europeus para visitar santuários cristãos na Terra Santa. A Igreja Católica respondeu rapidamente. O Papa Urbano II, em 1095, pregou a primeira cruzada, e isso aconteceu porque ele disse que Jerusalém estava sendo controlada por infiéis. Jerusalém foi controlada por muçulmanos por centenas de anos e nunca houve esse pensamento. Qual a importância da cidade de Jerusalém? Jerusalém é a cidade da crucificação de Cristo e local do grande templo dos judeus, mas também é a terceira cidade sagrada do islamismo depois de Meca e Medina. Na tradição islâmica, Maomé, durante uma de suas revelações, foi transportado de Meca a Jerusalém em uma criatura chamada Barak. Onde fica agora o Domo da Rocha, Maomé ascendeu aos céus. Além da revelação do Corão, é o único milagre de Maomé.
Naquele momento, foi dado a ele uma visão beatífica, em que ele viu tudo o que havia acontecido no passado e tudo o que aconteceria no futuro. E nisso ele se encontra com Jesus e Moisés. Então, tudo isso o liga novamente a Jerusalém, à tradição bíblica. E é claro que ele volta a Meca. Foi como se o tempo não houvesse passado. Mas no ano 1099, as cruzadas cristãs finalmente derrubaram as muralhas de Jerusalém. Naquela noite, 30.000 muçulmanos defensores da cidade foram massacrados, fazendo com que as ruas fossem lavadas com sangue. Por 200 anos, as terras do Islã enfrentaram 6 grandes incursões por cavaleiros europeus. De onde veio e qual foi a maior ameaça ao Islã? Mas a grande ameaça do Islã não veio das cruzadas cristãs do Oeste. Veio dos cavaleiros da Mongólia do Leste. Em 1258, os exércitos do líder militar Hulagu, neto de Gengis Khan, saíram das estepes russas para saquear a cidade de Bagdá. A destruição foi diferente de tudo que os muçulmanos já haviam visto. Deixando cidades como Alepo e Damasco em chamas, os mongóis marcharam para a costa da Palestina, onde em 1260, um exército muçulmano do Egito finalmente os deteve. Este foi o ponto alto dos mongóis conforme avançavam em direção ao oeste, mas seu reino permaneceu no Irã por algumas gerações. E então, 40 anos depois, o Khan se tornou muçulmano. Mesmo assim, os recém-convertidos mongóis continuaram suas conquistas, levando o Islã com eles para o Afeganistão, para a China e para a Índia. Logo, a cidade sagrada de Meca estava cheia de mongóis e turcos, uzbeques e afegãos, mamelucos e mouros, todos na peregrinação sagrada, que se iniciou com Abraão. É o último dos 5 pilares do Islã. Qual é o 5º pilar do Islã? A jornada a Meca é conhecida como Hajj. Hajj é uma experiência muito única. É uma jornada para Deus. Você está indo para Deus, indo à casa dele. É necessário que todos os muçulmanos façam a viagem pelo menos uma vez na vida. Isto é, se estiverem física e financeiramente aptos a ir. A Hajj para mim foi uma grande ascensão espiritual. Eu passei por algo que me tornou mais atento à vida séria que eu aceitei, a vida de muçulmano. Existem 2 formas de peregrinação. A Umrah é a menor peregrinação, feita sozinho ou em pequenos grupos, em qualquer momento do ano. A maior peregrinação, o Hajj, sempre começa no 8º dia do Dhul Hijjah, o 12º mês do calendário lunar islâmico. Quase 2 milhões de muçulmanos participam. Uma semana antes do Hajj, os peregrinos vão à Arábia Saudita, ansiosos para se juntar ao ritual mais sagrado do Islã. Quando fazemos a Hajj, chegamos a certo lugar, Miqat, antes de Meca, onde você tem que vestir o traje de quem está na Hajj, que consiste em 2 peças não costuradas, chamadas de Ihram, Ihram de Haram, que é sagrado. É a mortalha que você usa quando é enterrado. E o símbolo é, a partir desse momento, você está morto para o mundo e está se devotando a Deus. Não há barreiras quando você está na Hajj, não há barreiras. Você não tem como dizer quem faz o que para sobreviver, quem é rico, quem é pobre, quem dirige uma Mercedes, quem dirige uma Toyota e etc. Isso é lindo.
Na chegada a Meca, um ritual de purificação chamado de ablução prepara os fiéis para a primeira estação no caminho da peregrinação, a Kaaba. A casa de Deus fica no meio, o que é o centro da nossa vida. E ficar dando círculos em volta dela significa que Deus é o centro, o eixo de nossas vidas. Acredita-se que ela foi construída há mais de 4.000 anos pelo próprio Abraão. A Kaaba, que significa cubo em árabe, foi reconstruída muitas vezes durante os séculos. A Kaaba é sempre mantida coberta por um tecido preto chamado de kisvá. Substituído todos os anos, é bordado à mão em fios de ouro com os versos do Corão. Então marchamos entre duas pequenas montanhas, Safa e Marwá, revivendo o que Agar, esposa de Abraão, fez quando estava procurando por água para seu filho, Ismael. Hoje, toda a extensão deste antigo local é protegida por um teto e com ar-condicionado. Essa marcha entre as duas montanhas, 7 vezes, ida e volta, representa nosso esforço na vida. Na manhã seguinte, 2 milhões de peregrinos descem para a planície de Arafá, a 11 quilômetros da cidade de Meca. Aqui os muçulmanos passam todo o dia e boa parte da noite seguinte em oração e meditação silenciosas, confessando seus pecados a Deus. Nós ficamos um dia inteiro no deserto sem nada com a gente, assim como quando nascemos. Não tínhamos nada. Deixamos tudo para trás. Homens, mulheres, negros, brancos, vermelhos, todos os idiomas. Imagine 2 milhões de pessoas. No último dia do Hajj, os peregrinos viajam à pequena cidade de Mina, perto de Meca. Aqui eles param para lançar 7 pequenas pedras em um pilar de granito. Baseados em uma tradição estabelecida pelo profeta Maomé, elas simbolizam o apedrejamento do demônio e a rejeição do pecado. Se alguém faz a peregrinação correta e sinceramente, então os pecados são perdoados. E isso é considerado uma penitência que Deus aceitará. Antes da partida, uma última oração é feita na sagrada Kaaba. Tão sacro é o objetivo de todo muçulmano enquanto está orando, que não importa em qual lugar do mundo estejam. Eu nunca esquecerei como foi ver a Kaaba pela primeira vez. Você passa sua vida rezando 5 vezes por dia na direção de Meca. Você passa sua vida revendo isso e lembrando como um lugar em que o profeta Maomé viveu. Eu me lembro que comecei a chorar instantaneamente e as lágrimas escorreram em meu rosto, porque foi como voltar ao lar. Eu me senti mais perto de Deus. Hoje, as muitas faces do Islã podem ser vistas no Hajj, em Meca. Muçulmanos de todo o mundo vêm para cá para se livrar de seus pecados, entrar em comunhão com Deus e encontrar renovação espiritual. Como uma sociedade islâmica se formou na Espanha. Como o judaísmo e o cristianismo, o islamismo é uma religião que nasceu nas terras áridas do Oriente Médio. No entanto, pelo menos uma sociedade islâmica se formou na Europa Ocidental. No ano 711, 7.000 muçulmanos do norte da África chegaram à extremidade sul da Península Ibérica. Eles deram o nome de seu líder à grande montanha que encontraram lá. Chamaram de Montanha de Tariq, Jubal Tariq, em árabe, Gibraltar, em espanhol. Foi aqui, na Espanha,
e o Islã deu formas a uma verdadeira civilização notável. Uma civilização é julgada por suas bibliotecas, por suas casas de banho públicas, por seu debate aberto, pela interação de culturas, pela liberdade e pela tolerância. E tínhamos exatamente essas coisas há 1000 anos na Espanha. A Espanha muçulmana, Al-Andalus, foi uma sociedade verdadeiramente multicultural, em todos os sentidos. Havia comunidades significantes de católicos, judeus e de muçulmanos, das 3 religiões. Nesta região, hoje conhecida como Andaluzia, os arquitetos muçulmanos construíram os cativantes pátios de terracota e as mesquitas de tirar o fôlego de Córdoba e Sevilha. O Oeste chamou os muçulmanos que aqui se instalaram de mouros, e eles trariam o Islã para uma nova onda cultural na Espanha. Horticultura e navegação, astronomia, medicina, química, matemática. Boa parte disso veio para a Europa pela Espanha, pela civilização islâmica. Na escola de Toledo, patrocinada pelos mouros, estudiosos muçulmanos, judeus e católicos, trabalhando juntos, traduziram os textos antigos recolhidos pelas antigas dinastias muçulmanas para o latim, uma língua que toda a Europa pudesse entender. Depois, claro, as ideias foram transmitidas para a Europa Ocidental e teve muito a ver com a Renascença. Como as forças cristãs reconquistaram a Espanha? Mas essa atmosfera rarefeita de tolerância religiosa e colaboração dos estudiosos não durou. No século XIII, forças católicas iniciaram a reconquista cristã da Espanha. No final dos anos 1400, apenas o território de Granada continuou sob o comando muçulmano. Mas por volta de 1492, ele também foi cedido aos cristãos, colocando um fim a mais de 7 séculos de comando muçulmano. E quanto ao Islã na Índia? Mas em outro lugar do mundo, o Islã estava em ascensão. Ao final do século XV, em todo o mundo muçulmano, houve uma série de grandes e bem-sucedidos estados militares, os sultanatos. Na África Ocidental havia o grande Império Songhai, havia o Império Safávida no Irã e na Índia havia a primeira verdadeira unificação político-militar da Índia, sob um sultanato islâmico. No subcontinente indiano, os mogóis, uma dinastia muçulmana descendente do Gengis Khan, comandou um império tão grande que abrangia quase 1/5 da população mundial. Aqui, uma cultura islâmica de aprendizado e esclarecimento mais uma vez floresceu. Foi uma época em que a Índia alcançou uma nova glória. Houve um incrível avanço na arte, na arquitetura, na literatura, na prosperidade. E culminou no período de Shah Jahan, que criou o Taj Mahal, uma das construções mais lindas do mundo. E quanto ao Islã em Constantinopla? Em 1453, Constantinopla, a capital do cristão Império Bizantino, caiu diante de tropas muçulmanas. Depois de mais de 1000 anos de comando cristão, os turcos otomanos transformaram a cidade da Grécia Antiga na capital do sempre expansível Império Islâmico. Eles a renomearam de Istambul, o que significa Islã em abundância. No topo da pirâmide burocrática otomana estava o sultão,
um título árabe que significa governador. Sultões eram comandantes militares, cuja missão era proteger a sociedade islâmica. Os sultões viviam no rico palácio de Topkapi, criado para refletir a grandeza da corte otomana. Também viviam lá, em luxuosos quartos de madeira entalhada e telhas lustrosas, as mulheres da extensa família do sultão, o harém. O termo vem da palavra árabe haram, que significa proibido. A escola orientalista de artistas europeus os descreveu como antros de pecado e ópio. A maioria desses escritores e pintores nunca esteve no Oriente Médio, muito menos viu um harém otomano. A imagem que temos dessas histórias é que os haréns normalmente são lugares isolados, perigosos para se entrar. Parece que essas histórias refletem mais as fantasias das pessoas que as escreveram. Na verdade, o harém era o centro das famílias reais. Entre as esposas e as concubinas que moravam juntas, estavam as mães de futuros sultões. Assim, o harém tinha significativo poder político. Não eram pessoas isoladas, preguiçosas ou invisíveis. Elas se dedicavam à vida econômica, investiam em negócios de longo prazo, recolhiam doações, faziam caridade, sopa para os pobres, mesquitas, escolas. E quanto aos direitos das mulheres contidos no Alcorão? Embora as leis variem de país para país, dentro das páginas do Corão, pelo menos, os direitos de uma mulher são claramente definidos. O Corão pretendia acabar com muitas práticas negativas e atitudes em relação às mulheres, e o fez em termos bem explícitos. O Corão, na verdade, conferiu às mulheres o direito de possuir propriedades, receber heranças e ter escolhas em seu próprio casamento e divórcio. O Corão também conferiu às mulheres o direito de votar 1.300 anos antes das sociedades ocidentais começarem a considerá-lo. Para um ocidental comum, o tradicional traje que cobre as cabeças das mulheres muçulmanas, ou hijab, se tornou um símbolo de opressão. Eu me lembro de estar na rua e uma mulher olhar atentamente para mim. Ela estava me olhando. Ela veio diretamente até mim, colocou a mão em meu ombro e disse: "Querida, você está nos Estados Unidos agora, não precisa usar isso." Para mim, o hijab é apenas um tecido de 1,15 m. É irônico ele ter se tornado um assunto fundamental, de interesse tanto da comunidade muçulmana quanto das não muçulmanas. Cobrir a cabeça é um aspecto de muitas grandes religiões. Hoje, muitos católicos e judeus continuam a honrar esse antigo símbolo de humildade perante Deus. Do mesmo modo, algumas muçulmanas escolhem vestir o hijab apenas durante a oração e outras situações religiosas. Para lê-lo literalmente, o Corão requer modéstia tanto do homem quanto da mulher. Mas a escolha por se cobrir, da burca afegã que cobre totalmente, ao mais revelador chador do Irã, reflete preferências culturais, não ordens de Alá. O islamismo nunca quis ser uma religião que oprime as mulheres. Acabou ficando assim por causa da maneira como é manipulada pelas pessoas que expressam sua cultura patriarcal e tribal. E é um reflexo de como era a sociedade antes do Islã chegar ao mundo. Como o Império Otomano ruiu? No século XVI, sob o comando do sultão Solimão o Magnífico, os exércitos otomanos se tornaram uma ameaça à Europa Ocidental, quando eles conquistaram os Balcãs e boa parte da Crimeia.
Os otomanos sitiaram Viena, capital do Império Austro-Húngaro, em 1529 e novamente em 1683. Mas isso seria o mais longe que o Império Islâmico chegaria na Europa. No século XVIII, os otomanos não conseguiam mais manter a paz com as forças emergentes da Europa Ocidental. A questão de por que essa mudança ocorreu está envolvida, eu acho, em maiores acontecimentos da história mundial. A real diferença do século XVIII é a chegada da Revolução Industrial. A brilhante burocracia dos otomanos se tornou grande e corrupta. Os poderosos sultões foram reduzidos a fracos políticos. O grande Império Otomano estava começando a ruir. No começo do verão de 1798, um jovem e destemido general francês, chamado Napoleão Bonaparte, e suas forças chegaram à praia de Alexandria, na costa mediterrânea do Egito. Algumas semanas depois, na Batalha das Pirâmides, Napoleão facilmente derrotou um exército egípcio maior e tomou a cidade do Cairo. No século seguinte, a França e a Inglaterra tiraram vantagem dos fracos governos do Oriente Médio. Várias áreas foram dominadas em momentos diferentes, mas no total, cada conquista compartilhava de características de todas as outras. E isso significava que os europeus tinham uma ideia definida de superioridade étnica, o que traçava uma linha perfeita entre eles e os povos conquistados. E esta linha ficava mais clara com os muçulmanos, pois eles eram diferentes na religião também. Os caminhos europeus para o poder seguiam em rotas diferentes. Financistas europeus proporcionaram fundos ao Egito para a construção do Canal de Suez, que começou em 1859. No entanto, as dívidas do Egito em seu esforço para a modernização fizeram com que a Grã-Bretanha tomasse o canal e o país. Em 1882, os ingleses simplesmente ocuparam o Egito e se certificaram de que nada estragaria a segurança ou o acesso britânicos pelo Canal de Suez. Enquanto isso, a França se concentrou na Algéria, com a intenção de torná-la a provedora de cereais da Europa. As terras eram confiscadas. A língua árabe e a religião do Islã foram intimidadas pelos franceses. Foi um tipo de colonialismo mais violento. Como a Primeira Guerra Mundial afetou as nações islâmicas. Mas foi a Primeira Guerra Mundial que fez com que muitas nações islâmicas ficassem sob o domínio estrangeiro. Em 1914, o Império Otomano, em ruínas, aliou-se aos poderes centrais da Alemanha, Áustria e Hungria. Com sua derrota em 1918, os territórios otomanos restantes tornaram-se espólios de guerra para serem divididos entre os vencedores. A Grã-Bretanha conseguiu o comando do Egito, da Palestina e da Arábia. A França dominou o Líbano, a Síria, o Marrocos e a Tunísia, além de sua já estabelecida colônia da Algéria. O que acontece é a derrubada e a desconstrução do sistema de autoridade que o Islã desenvolveu durante 1.200 anos. Como surgiu o Estado saudita? A fundação do Estado saudita hoje é a combinação de espírito de guerreiro do deserto com uma missão de reforma islâmica puritana. Graças aos abundantes combustíveis fósseis brotando das terras de seus ancestrais, a família real saudita comandava uma nova fonte de riqueza: petróleo.
Com essas riquezas veio o poder, e o wahhabismo cresceu com influência em outras partes do Oriente Médio. Petrodólares. Ganhos com o petróleo do Oriente Médio enriqueceram a realeza saudita. Mantendo a caridade, o terceiro pilar do Islã, a realeza ajudou a fundar programas sociais, construir hospitais, escolas e mesquitas. E quanto ao dia do julgamento final? Para todos os muçulmanos, foi dito que cada novo dia é um desafio para viver uma vida exemplar, pois no final dos tempos todos devem responder a Deus no dia do julgamento final. Na verdade, todos os ensinamentos islâmicos podem ser resumidos a Deus, revelação e julgamento. E a ideia de julgamento é o carro principal que guia a vida muçulmana, porque o objeto da vida não é apenas esta vida, neste mundo, mas alcançar a paz depois dela. Para aqueles que não fazem o caminho direto para Deus, as profundezas da perdição têm muitas camadas. O fogo do inferno é o local de punição para as pessoas que cometem o mal aqui e não se arrependem. E há vários estágios. E isso não é diferente dos ensinamentos do cristianismo medieval. Para aqueles que se submetem à vontade de Deus e buscam penitência pelos seus pecados, uma grande recompensa os espera. O paraíso seria um lugar em que não há sofrimento. E esta é a recompensa para os que passam no teste desta vida. Mas quando o dia do julgamento chegar, os muçulmanos acreditam que não olharão para o rosto de Deus, pois Deus não tem forma que os homens possivelmente poderiam compreender. Alá é aquele que criou os céus sem colunas aparentes, e é aquele que fixou na terra firmes montanhas, para que não oscile convosco, e disseminou nela animais de toda a espécie. Acredite nestas coisas, são sinais para aqueles que compreendem. E como construir um futuro de paz? Estamos em um momento em que a religião tem que mostrar sua verdadeira alma. Se não fizermos isso, eu acho que será uma confirmação de que a religião está ultrapassada. Mais do que isso, que é uma negação de todos os sonhos saudáveis que todos nós temos para o futuro. Os imperativos bíblicos estão muito claros. Os dois grandes mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E a questão imediatamente se torna: quem é meu próximo? Certamente Jesus não estava dizendo apenas pessoas que parecem com você, pensam como você e fazem a adoração como você, mas é claramente uma referência a outros seres humanos. É do interesse de todos que nossos mundos não entrem em colisão, mas que deem forças um ao outro. Porque todos esperamos a mesma coisa. Todos nós acreditamos basicamente nas mesmas coisas. E quando pensamos o contrário, é porque estamos olhando um para o outro como estereótipos, não como seres humanos.